Começou! E aí, pessoal, que alegria então, estamos dando início a mais um podcast. Uma pessoa muito querida, né? Que a gente tem acompanhado mesmo que é a distância, vem do estrangeiro. Mas, fora brincadeira, a gente está recebendo a Daniela Jequis aqui hoje conosco, né? Da Igreja Bautista de Ribeira. Dani, que alegria poder ter esse momento contigo, né? Nós conversarmos, te conhecer um pouquinho. E vamos lá então, esse tempo de conversa, né? A alegria é minha e honra também, né, de estar aqui. Estou muito feliz mesmo e acredito que Deus tem preparado esse novo tempo aí para unir as forças, né, Amém. para que o reino dele se propague e, né, quanto mais a gente se unir, mais a gente se fortalecer juntos no mesmo espírito, eu acredito que o reino avança aí e esse é o nosso interesse, o nosso objetivo. Exatamente, que alegria então, né? A Dani que vem, a gente já falou lá da Bautista de Ribeira, né? Pastor José Botino, isso, que é um parceirão também nosso, né? Que alegria a gente poder estar junto nessa caminhada e contar com vocês, assim como vocês contam conosco, né? Então, a gente já está se programando já, né? Vamos ter um tempo juntos aqui na igreja. E agora a gente vai conhecer um pouquinho a Dani, né? E aí, Dani, qual é a tua história? Como é que começa? Tu já veio do berço cristão, tu te converteu ao longo do teu caminho? Como é que a Dani chegou? Eu brinco que eu fui batizada 2 vezes, porque a primeira eu estava na barriga da minha mãe, quando ela se batizou, né? Aceitou Jesus e se batizou, ela estava grávida de mim. E aí acabei nascendo então num berço cristão, né? Aprendendo os princípios cristãos desde cedo e sempre fui muito envolvida com a obra do Senhor e sempre gostei muito, né? Então, aos 7 anos eu comecei a ter aula de teclado na época e aos 12 eu lembro que eu me batizei e entrei para o Ministério de Louvor. Então, aos 12 anos eu já comecei a minha vida dentro do Ministério de Louvor, que até hoje, né, eu permaneço. Então, eu tenho hoje 26 anos, então são longos anos. Parece que eu sou nova, mas eu já tenho longos anos de Ministério de Louvor e experiência, né? Já passei por algumas igrejas também e nascendo e crescendo nesse meio, né? Eu lembro que quando eu era adolescente ainda, eu amava, sempre amei e amo até hoje, né? Fazer a obra de Deus mesmo por amor. E eu lembro que às vezes a minha mãe não conseguia me levar ou me dar carona, e eu sempre muito responsável, gostava de estar no horário dos ensaios, dos cultos. Eu pegava uma minha bicicleta e saía para a igreja porque eu queria estar. E eu praticamente estava de segunda a segunda, eu estava na oração lá das irmãzinhas, eu estava no culto da tarde, eu estava no culto da noite, eu estava no culto dos jovens, e eu sempre estava participando, sempre gostei. Então, começando, né, aí a minha vida na obra do Senhor através do Ministério de Louvor, né? E hoje fazem 5 anos que eu, na igreja onde eu congrego hoje, eu estou há 5 anos à frente do Ministério de Louvor, né? Onde Deus me deu essa oportunidade aí de liderar e crescer aí junto com o pessoal que está lá conosco. Que bênção, né? Sabe que eu te conheci, eu fui visitar a igreja lá, né? Foi um evento que me fugiu até o nome do rapaz agora. E ali a gente viu uma entrega tua, até eu conversava com minha esposa, assim, tu estava ministrando louvor junto com ele, e a gente viu uma entrega, um prazer em estar fazendo aquilo ali, né? O Ministério de Louvor é algo que arde desde sempre, pelo que tu diz, né? Desde sempre, desde novinha, né? Desde os 12 anos, quando eu comecei. No início, eu lembro que... E essa escola, assim, desde o início, que eu tive as experiências dentro do Ministério de Louvor, fizeram eu crescer muito e até para minha liderança hoje, né, eu ter essas experiências que algumas eu tive negativas por encontrar às vezes pessoas que não tinham paciência, que não tinham empatia e hoje, né, através dessas experiências às vezes negativas, é que eu quero ser diferente com os meus liderados também, né? Porque eu acredito que um dia todo mundo começa, ninguém nasce sabendo, né? E a gente começa devagar e vai subindo os degraus. E o que importa, que eu sempre digo que Deus busca, não é pessoas capacitadas, né? Mas é um coração disposto. Isso basta para que Deus capacite essa pessoa, né? Então, nós tendo um coração disposto, a gente consegue ir longe, né? É o que ele nos pede sempre, né? É um coração disposto, que o resto é ele que faz, né? É uma benção.
Dani, casada? Casada há 6 anos, né? Esse ano vai fazer 12 anos que a gente tá junto, eu e o Leandro. E vale ressaltar que eu conheci ele aqui, na Igreja Batista. Na época era um aniversário de uma jovem, foi uma festa surpresa até. Foi onde eu conheci ele pela primeira vez. E aí Deus uniu o nosso caminho, né? Sim. Deus, eu sempre digo, Deus não une pessoas, mas ele une propósitos, né? E aí Deus nos uniu, e aí hoje fazem 6 anos que nós nos casamos, mas fazem 12 anos que a gente tá junto, entre namoro, noivado, até o casamento. Se conhecendo. Que benção, né? E ele ministra louvor também? Como é que... Não, ele não ministra o louvor, ele não faz parte do louvor, na verdade, mas ele prega e ele faz parte, né, desse outro lado. E também me ajuda muito para que também o meu ministério consiga, né? Porque a gente tem 2 filhos, tem um de 5 e outro de 2 anos, e às vezes para que eu possa estar também, ele precisa cuidar das crianças, então ele é uma peça fundamental, né, para minha rede de apoio aí, para que eu também consiga. Mas a gente tá sempre junto, assim, fazendo a obra do Senhor. A gente participa também na igreja da ação social, então a gente toda terça-feira a gente sai com um sopão e entrega de cobertores em alguns bairros da cidade de Ribeira lá, né? E a gente sempre tá junto, também envolvido na obra, né? Eu já ia entrar nessa questão contigo, né? A Dani mãe, que a gente vê muitos testemunhos, muitas histórias em que os filhos são colocados como empecilho, né? Para fazer a obra. Eu sou pai também, tenho uma filha de 3 anos, mas como tu disse, né? O parceiro, quem tá do lado é fundamental nessa hora. Porque não pode ser um empecilho, né? Eles têm que estar inseridos, sabe? E a Sarinha, a Sara tem um testemunho incrível, né? Minha guriazinha, ela já nasceu lutando, né? Já sendo abençoada, Deus já nos dando forças e através da vida dela, né? E com as crianças, como é que já nos disse um pouco, né? Que tu tem um parceirão, né? Que te dá essa força e coisa assim, mas não é um empecilho, né? Não, pode ser. Nunca foi, e até desde sempre. Por exemplo, às vezes nas 2 oportunidades que eu ganhei, né, depois o outro, em seguida eu estava recuperada já do parto e tudo mais, aquele primeiro mês, vamos dizer assim, eu ficava um pouco afastada, mas em seguida eu sempre já retornava às atividades e sempre foi muito tranquilo para mim. Eu sou uma pessoa muito prática também, então a hora que eu não consigo estar, tipo, o Leandro não consegue estar com eles estão comigo e eles vão para a igreja comigo, e eles têm que ir para o ensaio, eles vão comigo, eles estão sempre comigo. A gente vai uma hora antes, né, para passar o som e os louvores, e um vai comigo, o outro fica com ele, e assim a gente vai se organizando, mas nunca foi um empecilho. E também a gente tem vivido um tempo até lá na igreja, e particularmente, assim, de que às vezes as pessoas falam que as crianças são o futuro da igreja, né? São a geração do amanhã. E eu tenho batido numa tecla que também é uma experiência particular minha, que as crianças, sim, são o futuro, né, da igreja, são a geração do amanhã, mas também elas são a igreja hoje, porque Deus tem levantado e Deus tem o poder também de usar essas crianças, que a gente às vezes nem imagina. E tem acontecido comigo de usar o meu filho, né, para muitas vezes falar comigo, Deus falar comigo através dele. Nós temos vivido esse momento. Outro dia nós voltávamos de viagem e ele é uma criança muito sensível, assim, e desde pequenininho já sendo inserida nesse meio, né, e a gente plantando a sementinha também, sempre em casa louvor, ele vendo, né, a nossa conduta, nosso exemplo, então ele participando sempre junto. Outro dia nós voltávamos de viagem, escutando um louvor, e ele gosta muito de assistir no YouTube a parte do filme da Paixão de Cristo, quando Jesus é crucificado. E aí ele fica atento, ele não olha desenho porque ele quer olhar Jesus sendo crucificado. Nossa. E ali ele presta atenção naquilo. Então ele tá tendo essas experiências. E quando a gente voltava, ele queria escutar aquela música Pra Sempre, do Fernandinho, né? Que justo é o fundo de um desses vídeos que ele olha, né?
E eu coloquei ali. Aí ele escutou todo o louvor. Falei, filho, tá, tu quer agora escutar outra música? Ele, sim. E eu digo, tá, pode ser aquela do A Morte Venceste? Pode ser, mamãe. Aí quando eu coloquei assim, justo era uma versão que tinha uma ministração toda e tal. E ele disse, mamãe, eu acho que tu tira essa música agora. Eu disse, por quê, filho? E ele, porque os meus olhos estão se enchendo de lágrimas. E eu disse, tá, filho, mas o que aconteceu? Tu tá triste? Eu disse, não, não, mamãe, não é triste. Mas tira. Eu digo, não, filho, vamos seguir escutando. Aí ele parou um pouquinho de novo, daqui um pouco ele disse, mamãe, tira, porque as minhas lágrimas já estão caindo. E eu disse, filho, mas é de tristeza que tu tá chorando? Não, não, mamãe, não é de tristeza. Mas eu não sei o que eu tô sentindo, eu só não quero chorar. Eu digo, filho, o que tu tá sentindo não é tristeza, não é nada disso, é simplesmente a presença de Deus. Então tu tá chorando, mas é de emoção, é porque tu tá sentindo a presença de Deus. E ali continuou aquele louvor, e aí eu tava dirigindo e o Leandro falou, tu quer abraçar o papai? Ele falou, sim, eu quero abraçar. Daí ele se abraçou e ele começou a chorar, de soluçar, e a gente ali começou já a glorificar e já falar em línguas, e foi aquela presença assim no meio do caminho, sabe? Eu falei, o que Deus, né, tá fazendo? Então por isso que eu digo, é a igreja do agora também, é a do hoje. A gente precisa mais do que nunca assim plantar nos nossos filhos, sabe, essa sementinha, porque assim, o inimigo tá vindo com tudo nas nossas crianças, né? Através da internet, nas escolas, né? Então a gente precisa urgente, assim, ter essa atenção voltada para as nossas crianças, para os nossos pequeninos, porque Deus está levantando nessa geração para fazer a diferença, né? Entre outras experiências também. Que incrível isso, que a gente prega e sabe que o Espírito é um só, né? Que o Espírito Santo que está aqui, ele está na Bautista, né? Então, tu falar sobre isso e da forma como tu fala, tu sabe que essa semana nós conversávamos aqui, e até o evangelista Carlos pregou na congregação, que o tempo de investir nas crianças é agora, né? E tu me fala da igreja da manhã, ele usou exatamente essa frase. Porque se tu vai esperar para investir amanhã, se tu vai esperar a igreja da manhã, tu vai investir só amanhã. E é hora de investir agora, porque o inimigo está investindo agora. Pesado. Então, que tremendo, cara. Que tremendo, assim, ó. É o Espírito Santo. É verdade. Isso acontece, né? Quando a gente às vezes vai ministrar o louvor e daqui um pouco encaixa com o que o pregador vai falar também, sem se comunicar, porque é o mesmo Espírito, né, que age. Então, teve outra vez também que foi numa época que eu estava, assim, uma profunda angústia mesmo no meu coração, e por umas 2 semanas eu não conseguia, não entendendo um pouco do processo que a gente estava vivendo, eu estava angustiada, triste, né? E eu não conseguia manifestar uma palavra, eu não conseguia orar, eu não conseguia cantar, eu não conseguia, sabe? Quando só fica assim, ó, tentando pensar, e eu também ao mesmo tempo não queria questionar Deus, né? Porque eu sei que ele é soberano, eu creio nisso, né? E a gente vive nessa fé de que a gente não vê, mas a gente crê. E eu não nego a minha fé, eu creio. Mas tem horas que a nossa carne fica, né? Naquela luta entre a carne e o espírito, né? O espírito crê, mas a carne fica naquela dúvida. E aí eu angustiada, assim, não conseguindo cantar. E mais uma vez a gente estava no carro viajando, e aí a gente, né, escutando alguns louvores, e aí o Pedro simplesmente disse, mamãe, para. Eu falei, que foi, filho? E ele, a gente tem que cantar, né, mamãe? E eu disse, filho, por quê? E eu não tava conseguindo, assim, ó, uma palavra para Deus, né? E eu disse, filho, porque ele disse, porque toda vez que a gente canta, Deus cura o meu pai. E ali eu comecei, sabe, a chorar. Eu falei, Deus, tu falando comigo, né? Eu entendi, eu não posso parar, eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu sei que enquanto eu adoro, o Senhor age em nosso favor, né? Mas mais uma vez, Deus, sabe, através de uma criança de 5 anos falando, né? Deus falando comigo. Ou seja, a gente precisa investir nas nossas crianças, agora, né? Agora, urgente. Bom, eu tenho testemunho da minha, né? Se a gente vai parar para conversar, fica horas falando sobre eles, né? Mas tu tocou num ponto agora aí sobre a cura do Leandro, né? Não sei se tu quer contar alguma coisa para nós, porque ele é um testemunho de vitória, né? É algo que Deus está agindo, né? É verdade. Sabe que
Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu lembro que eu cheguei pro meu líder do louvor. Na época, minha mãe tinha tido câncer também e tinha passado por um processo de quimioterapia, se operou, toda aquela coisa. E na época ela estava sendo muito usada por Deus, ela ia nas igrejas, ela contava o testemunho dela, e sabe, e nós vivendo aquilo em casa também, aquele processo. Mas um dia eu, sabe, falando com Deus, e aí eu cheguei pro líder do louvor, que era meu líder na época, eu falei, eu tenho orado com Deus e eu vou te dizer uma coisa, eu tô feliz pela minha mãe, mas eu entendo que esse testemunho é dela, não é meu. Eu tô pedindo para Deus uma experiência com ele, minha, que eu possa contar o meu testemunho. E eu brinco que 10 anos se passaram e hoje eu entendo que eu não sabia o que eu estava dizendo. E eu disse, meu Deus, por que eu falei aquilo, senhor? O senhor atendeu a minha oração, mas eu acho que não precisava. Né? Mas a gente entende que é um propósito, né? E aí, no ano passado, a gente viveu todo um processo, né, na nossa casa. E às vezes eu digo, né, a gente foi fazer o exame, a gente foi não sei aonde, porque foi no Leandro, no corpo do Leandro, mas a gente é um só. Então, Exatamente. eu sinto tanto quanto fosse em mim. Né? Então, por isso que às vezes na minha fala eu envolvo, né? Ai, nós fomos fazer o exame. Não, foi ele que foi fazer. Mas eu tô ali, tu entendeu? E eu sinto como se fosse em mim. E a gente viveu juntos esse processo, e a nossa casa viveu esse processo, né? Quando ele foi diagnosticado aos 28 anos com um câncer no sistema linfático, né? E ali foi uma surpresa, não tinha histórico familiar, não tinha nada, simplesmente foi uma surpresa, né, para todos nós. E, bom, ali a gente começou a experimentar, né, e viver aquilo que Deus tinha para nós, e o sustento de Deus, e a provisão de Deus, e o cuidado de Deus, e a fidelidade dele nas nossas vidas. E aí foi um ano de muita aprendizagem, assim, para nós, de crescimento espiritual, assim, né, principalmente. E tá bem? Tá bem hoje, graças a Deus. Ele passou, né, por 16 quimioterapias, depois mais 20 sessões de rádio, e foi todo um processo, né? Eu lembro que na primeira, quando a gente recebeu o diagnóstico na consulta com o doutor, a gente saiu assim bem desorientado, assim, né? Porque eu falo, o dia mal, ele não tem data, ele não está agendado, né, no nosso caderninho. Ele não bate na nossa porta e pede licença, ele simplesmente escancara, chega, se senta e ali tá. Tô aqui. E aí a gente precisa estar preparado, né? A gente precisa ter estrutura para enfrentar. E estrutura, quando eu digo estrutura em Deus, Exato. Né? Para enfrentar esse dia mal e saber em quem nós temos crido. Né? E aí, quando a gente estava assim, né, um pouco, eu sempre falo, a carne ela sente, né? Não tem como não. Mas a gente precisa estar vivificado o nosso espírito para que a gente enfrente e tenha a vitória e a certeza da vitória em Deus, né? E aí a gente saiu assim com o carro desorientados, pegamos a Ruta 5, eu lembro, fomos e chorando, não entendendo aquilo que estava acontecendo, e é um susto, e é uma surpresa, né? E eu disse para Deus, olha, Deus, a gente começou a orar ali naquele momento, eu disse, a gente já viu os exames, a gente já viu o que o médico falou, mas agora a gente quer ouvir a tua voz. Porque se o Senhor está conosco nessa situação, nada mais me interessa, nada mais me importa. A gente quer saber se o Senhor está. É isso que nos interessa. Né? E a segunda coisa que eu falei para Deus, pedindo que Ele nos respondesse, falei, olha, Deus, todos os meus dias eu dei para Ti, né? Como eu contava no início, desde os meus 12 anos, fazendo a obra do Senhor. Então eu disse, Deus, todos os meus dias eu dei para Ti. Eu sempre fiz a Tua obra por amor, realmente, assim, ó. Nunca em troca de nada, nunca em busca de algo, mas sempre por amor a Deus mesmo. Eu disse, então se por acaso eu tenho crédito contigo nos céus, né, responde a minha oração.
E é isso que eu até preguei quarta na igreja, falando dessa intimidade, que às vezes a gente acha que não está passando por nada, está tudo tranquilo na nossa vida, e a gente acha que daí não precisa buscar Deus, mas é nessa hora que a gente precisa começar a plantar, começar a ter essa intimidade, para que quando chegue o dia mal, a gente possa reivindicar, olha, se eu tenho um crédito contigo aí, ao longo desse tempo eu cultivei o nosso relacionamento profundo, a nossa intimidade, né? Agora eu preciso que o Senhor, porque a intimidade gera o compromisso de Deus para conosco, né? Até eu citei lá, quando o profeta Eliseu passava pela cidade, a mulher, e aí ela né, preparava um quarto pro profeta, e toda vez que ele passava, ela viu, a Bíblia diz que ela viu que ele era um homem de Deus, preparou um quarto pro profeta, e lá um dia ele profetiza na vida dela, dizendo, olha, tu vai ter um filho, porque ela tinha, a Bíblia diz que ela tinha boas condições, ela tinha uma vida confortável, mas ela não tinha um fruto do relacionamento com o seu marido, né? E aí o profeta diz, tu vai ter um filho. E ali aquela mulher, né, resumindo a história, tem um filho, o filho nasce, o filho cresce, mas um dia a Bíblia diz que o filho morre. E aí ela saiu de atrás do profeta, o profeta estava lá no monte, ela vai de atrás dele e diz, olha, eu não te pedi para ter filho. Tu simplesmente veio, me profetizou, e aí agora o meu filho morre. Como assim? Vai lá e resolve essa situação, que foi tu mesmo que né, gerou. E aí, se a gente para pensar um pouquinho, a responsabilidade de um profeta de Deus, qual é? É que Deus cumpra aquilo que ele prometeu, né? Então, o que acontece? Pensando e analisando, o profeta Eliseu teria a responsabilidade de descer lá e ressuscitar o filho dela? Não, porque o que ele tinha prometido, tinha profetizado sobre a vida dela, tinha se cumprido, que era ter um filho. O filho nasceu, o filho cresceu. Agora, depois disso, já fugia da responsabilidade dele. Mas por que a Bíblia diz que ele desce, vai lá e ressuscita aquela criança? Porque ele tinha um compromisso não com a profecia, mas com a intimidade que ele tinha com aquela casa, porque ele já era de casa, ele já tinha um relacionamento com aquela família. Então, ele tem compromisso com a intimidade. Ou seja, assim acontece com a nossa vida com Deus, né? Quando a gente constrói, porque a intimidade com Deus é construída, ela não é comprada com valor monetário, mas ela é construída ao longo do tempo, e Deus nos chama para uma relação diária com Ele, né? Na própria oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso, vai dizer isso daí, é o pão, nos dai o pão hoje, ou seja, de hoje tu pede para hoje, o de amanhã tu pede amanhã. Então é uma relação diária. Essa intimidade, Deus tem compromisso, né, conosco. Então por isso que eu reivindiquei isso naquele momento, né, com Deus. Falei, Deus, se eu tenho algum crédito, né, baseado em todos esses anos, se eu tenho um crédito contigo, responde a minha oração. E naquele mesmo momento, assim, Deus respondeu a nossa oração quando o Leandro disse assim, amor, eu recebi uma música de um amigo meu. Simplesmente recebeu, fazia tempos que ele não falava com aquele amigo, nós não conhecíamos a canção, e a gente pedindo para que Deus falasse conosco, para nós ouvir a voz de Deus, né? E ele coloca a música assim, e aí a música começa a tocar no rádio, cantando aquela canção Descansa, porque quem te prometeu garante, né? Então, assim, simplesmente Deus, sabe, naquele momento instantâneo, né, sabe, foi muito extraordinário, assim, aquele momento para nós, e nos marcou muito, assim. Glória a Deus, ele responde, basta ter intimidade, né, que benção. E, cara, é uma alegria, assim, ó, a gente vê como Deus age e ele está agindo, né, e esse testemunho é tremendo, e por mais que haja uma distância, eu digo isso, territorial, entre a Batista e a Bautista, nós orávamos e clamávamos e dizia, Deus, é o teu povo, age lá também. Então, para nós é motivo de alegria também, sabe? A gente acompanhar essa evolução e, em nome de Jesus, o testemunho de vitória vai ser muito maior, né? Dani, o que moveu esta conversa foi o evento do Dia do Jovem Batista. Isso. Né? Então, tudo isso começou, né? E nasceu no coração do Julinho, de nós ter esse tempo por causa desse dia, né? E
para quem não sabe, ainda tu vai estar conosco aqui dia 16, né? Vão ser 2 dias, o 15 e o 16, mas tu vai estar o 16 aqui Isso. conosco, né? Tu já tem uma expectativa? Deus já te falou alguma coisa, algo assim em relação a esse tempo aqui conosco? É uma grande expectativa, assim, no meu coração, e eu acredito que no de vocês também, e de muita gente, né? E eu acredito muito que Deus age conforme a expectativa dos nossos corações, porque, na verdade, Deus quer agir, né? Agora precisa a gente ter essa expectativa para buscar e atrair essa presença dele, né, no nosso meio. E, e eu acredito que é um tempo novo. Eu acredito que Deus tem preparado esse tempo para a igreja do Senhor, né? E aí não é a igreja bautista, não é a igreja batista, não é a igreja A, B ou C, mas é a igreja do Senhor, né? Porque eu acredito assim que a igreja perdeu muito por muitos anos. A igreja, falo geral no mundo, né? A igreja de Cristo perdeu muito por essa divisão, né, que acontecia, que ainda acontece, infelizmente, nos dias de hoje, separando por denominação. Mas eu fico imaginando, será que no céu vai ter um cantinho lá para Igreja Batista, vai ter outro cantinho para a Assembleia, vai ter outro... Ou seja, né, a gente perde por isso. Por quê? Porque aí cada um quer lutar pela sua placa? Não, a gente precisa lutar pelo reino. Exatamente. A gente precisa lutar como povo de Deus, como raça eleita, como geração, ou seja, é a igreja de Cristo. Então eu acredito que Deus está preparando um vinho novo para esse tempo, né? E a gente está, a nossa responsabilidade como igreja de Cristo aqui nessa terra é preparar os odres, né, para ele derramar esse vinho novo, porque como eu falei, ele quer derramar. O prazer dele está nisso, né? Agora nós, né, eu e cada um que está escutando vai escutar, a gente precisa ter essa responsabilidade de preparar o altar, né? Porque eu sempre falo, às vezes a gente pega muitos versículos e as palavras na Bíblia da responsabilidade de Deus, mas se esquece da nossa, né? Então, existe uma grande responsabilidade em cima de tudo isso. Ou seja, quem manda o fogo é Deus, mas quem prepara o altar para que esse fogo desça? Sou eu. É nós, entendeu? Então a gente precisa mais do que nunca unir as forças, né? Estar no mesmo espírito para que o fogo de Deus desça, para que o vinho novo de Deus escorra, né, nos odres. A gente precisa restaurar o que precisa ser restaurado, precisa lapidar o que precisa ser lapidado, né? Essa é a nossa responsabilidade. Então, eu acredito que é hora da igreja do Senhor parar com essa divisão, né? Com essa luta entre quem cresce mais, quem... Não. O que precisa crescer aqui é o reino de Deus. Então, o que Deus tem ministrado no meu coração para esse sábado, do dia 16, é isso aí. Deus tem pressa para usar a nossa vida. Deus tem pressa para cumprir o propósito dele, né? Então a gente precisa se posicionar para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então é isso aí, se posicionar para quê? Deus tem pressa para quê? Para despovoar o inferno e povoar o céu. Esse é o nosso objetivo, né? Não tem outra coisa. O resto é tudo mimimi. Exatamente. Esse é o nosso objetivo principal. Glória a Deus. E o primeiro é muito, né, Dani? É verdade, se Deus quiser. Unificar forças aí. E em nome de Jesus. Aqui em Livramento e Ribeira, eu acredito que já está acontecendo esse mover, né, dessa união entre as igrejas, as denominações, porque a igreja nós somos uma, né? Mas já está acontecendo e eu acredito que isso aí vai gerar, assim, algo muito grandioso da parte de Deus, né? Porque esse é o desejo do coração dele, né? É a noiva. Então tá, Dani. Uma alegria esse tempo contigo. Obrigada. Né? Podermos te conhecer um pouquinho mais, né? Ouvir um pouquinho mais da tua história. E vamos deixar o convite então aí para esse pessoal, né? No dia 16, às 20 horas. A Dani tá aí conosco para louvar, para adorar. Né? Deus tem algo preparado assim muito especial, né? Para as nossas vidas e eu acredito que ele já está preparando tudo para esse grande dia, né? Onde a presença dele vai estar presente, né? Que ele é o convidado principal. É ele que precisa brilhar mais do que todos, né? E eu acredito que
que Deus vai fazer algo no nosso meio. Então fica o nosso convite, né? Dia 16 às 20 horas, a gente vai ter um grande encontro aqui na Igreja Batista de Livramento. Exatamente, Avenida Dom Pedro. Isso Só aí. chegar. Valeu então, Dani. Obrigada, Pessoal, obrigada. Então fica o convite aí. Todo mundo, né? É dia do jovem, mas é como a gente diz, jovem é dos 100 anos para baixo. Então pode chegar que vai, em nome de Jesus, o céu vai se abrir aqui nesse lugar. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigadão.